convite. Agora nós vamos, junto com a nossa equipe, que ela foi até o Centro Estadual de Educação Continuada de Justinópolis, que fica aqui em Ribeirão das Neves. Vamos conferir quem são os alunos dessa modalidade de ensino e como foi, como é para eles voltar à escola. A vida melhorou, não melhorou? O que eles têm para nos dizer? Paramos de estudar por conta do trabalho, né, que a gente tivemos que trabalhar novo para ajudar a sustentar em casa. A gente achou interessante, né, voltar a estudar, né, até mesmo para a gente poder estar fazendo uma faculdade, né, ou então estar participando de um concurso público, né. Eu era 10 filhos, não tinha condição de a gente estudar, não estudei. Aí casei, marido também não deixou estudar, né. Aí quando veio o divórcio é que eu vi que sem profissão, sozinha, sem filho, sem marido, vi que eu precisava estudar. O perfil de aluno ele é do mais variado, né. Nós temos alunos de 15 a 70 anos. Fazer 60 anos. Eu sempre trabalhei, queria continuar estudando. Aí vim, né, aqui no SESEC, entrei para fazer o ensino médio. Tenho saúde, eu tenho gás, ainda continuo trabalhando. Há 14 anos eu tento completar meu ensino médio, por causa dos meus filhos. Tenho 2 filhas e nunca achei ninguém que pudesse ficar com elas. Aqui eu encontrei tantos professores que me apoiam, que me ajudam, que eu chego aqui e eu largo ela. Quem olha ela para mim é eles. A gente pode trazer, né, nossa bebezinha, eles aceitam a gente trazer, né, os professores, a gente pode deixar ela dentro da sala. Eu não vou falar com o aluno, olha, você não pode trazer seu filho, porque aí eu estou podando, né, um sonho dele, que é de estudar. É bom estudar, ler, eu não lia. Até para me fazer aula de escola foi complicado, porque eu não gostava de ler. Se eu fosse na loja comprar uma mercadoria, eu tinha vergonha de assinar, se alguém estivesse me olhando, eu não assinava nem meu nome, eu suava, eu tinha vergonha. Agora não, agora tranquila. Importante a gente saber para passar para os filhos, né? Já pensou uma criança, o pai não tem nenhum ensino fundamental, é muito triste. Aqui o que eu vi foi isso, a escola respeitar meu tempo. Se falasse para mim assim, ó, você vai fazer prova amanhã. Eu já não dormia à noite, eu ficava nervosa, não conseguia fazer a prova. Aí eu conversei com eles, falei, faz o seguinte, quando eu achar que eu estou em condições de fazer a prova, me dá a prova de surpresa, porque eu não vou ficar nervosa, não vou perder sono. E aí eles fizeram assim comigo. O professor, ele precisa estar sempre atento a todas essas mudanças. Ele pega um aluno de 15, mas ele pega uma senhora de 60 anos. A didática tem que ser diferente. Eu não tinha afinidade para falar, eu não tinha pausa, eu não pausava, falava direto. Então, o meu modo, meu português melhorou muito mesmo. Até na alimentação da gente, começa a ler livro, ó, isso é bom para tal coisa. Igual eu mesmo, eu tive que perder 15 quilos, porque eu tinha pressão alta. Inclusive no livro de biologia, eu consegui ver qual a vitamina que eu precisava. Mudou muita coisa. Eu acho que até meu astral mudou. Porque é 14 anos de luta, tentando, pelejando, pedindo. E aqui eu acho que eu estou até mais feliz. Agora é não parar, né? Continuar, fazer o Enem. A minha emoção, quando o aluno fala comigo assim, Zé Mário, eu consegui, eu estou terminando, eu estou numa última prova. Quando eu estou assinando o histórico desse aluno, vocês não sabem a emoção que é. A única coisa que está faltando no SESEC é um ensino técnico, porque a gente já sai daqui pronta para o mercado. Foi coincidência que estava mesmo assinando para a gente fazer. Então, olha que experiência, hein? Isso. O fato de termos a fala dos alunos, dos sujeitos da educação de jovens e adultos, nos ajuda a ver quais as características que cada um traz da sua própria vida. E junto com essas características, que expectativa que eles jogam para as escolas, para a educação como um todo. Então, o caso do Jadson, muito interessante, ele já ir falando do processo dele. Não pude estudar porque trabalhava, isso foi impedido. Agora estou aqui e o fato de já estar lendo está me ajudando na minha vida, está me ajudando a tirar carteira, na minha saúde, porque ficar com os filhos sem ter um ensino fundamental é, de certa forma, vergonhoso, entra a questão da autoestima em conjunto. E ver que, se de início eles nos ajudam a entender sobre suas histórias e suas expectativas, nos ajuda no decorrer a gente acompanhar as demandas. Olha as demandas colocadas pelas mulheres. Quer dizer, tem os filhos, como resolver isso que é um problema sério para muitos, com quem deixar os filhos, né? Então, algumas experiências têm surgido de maneira muito interessante, né? Na educação em geral, são conquistas, a questão da alimentação, do transporte. No caso da EJA e da EJA
em qualquer dos horários, de manhã, de tarde, de noite, o ter a possibilidade de poder levar as crianças, isso, ter um cuidado com elas, pensar num projeto para isso para elas, é um indicador da frequência na EJA. Porque é exatamente propor uma solução para um problema que impede, quando a gente via ali na questão das matrículas, que impede a frequência completamente. Quando você não propõe essa solução, você transforma ou a educação ou o fato de ser mãe ou pai em problema, que de fato nenhuma das duas devia ser. Você veja que o Projovem, tentando diminuir a evasão, muitas das alunas do Projovem eram mães muito jovens, né? Então essa questão do cuidado das crianças era crucial. O Projovem teve que criar uma solução e eles inventaram uma coisa que chama sala de acolhimento, que é similar ao que eu vi em algumas outras projetos de ONGs, etc., que é ter uma educadora, não se trata da educação infantil, porque não é isso, mas é uma sala de acolhimento onde uma pessoa preparada, um ambiente apropriado, permite que essas crianças tenham um cuidado e estejam saudáveis e cuidadas enquanto seus pais estão estudando. Quer dizer, que eu acho bom que os professores, aí no caso, eles toleram a presença das crianças, mas as crianças não estão num ambiente apropriado para elas. Essa realidade a gente vem encontrando até mesmo na universidade. Né? Nos cursos noturnos, né? Eu já tive várias alunas com essa situação de ter que levar o bebezinho para a sala de aula, porque não tinha com quem deixar. Mas nós tivemos uma experiência no município de Duque de Caxias, que fez exatamente uma sala de acolhimento para as crianças, e aí foi um êxodo de todas as outras escolas noturnas, porque um dizia para o outro, lá eu tenho com quem deixar as crianças. Então as escolas esvaziaram e essa ficou cheia, lotada, porque tinha onde deixar as crianças, que era um problema real. Né? Mas com a política descontínua, né, muda o governo e esse projeto acabou e os trabalhadores voltaram a ter problemas com quem deixar seus filhos para poderem estudar. O problema, a questão que num determinado momento pode ter levado ele mais jovem a largar, porque assim, a mulher engravidou, ou o homem que foi trabalhar e tal, amplia a educação de jovens e adultos, porque ele também não tem. Né? Agora, os depoimentos, a gente não teve oportunidade aqui de discutir o currículo da educação de jovens e adultos, mas os depoimentos falando sobre as motivações nos dão pistas, tá certo? Aquela senhora dizendo, olha, falta integrar com formação profissional. O rapaz dizendo, olha, eu precisava de coisas práticas, que tem a ver, por exemplo, com o desenvolvimento da minha saúde. A outra pessoa dizendo, eu gostaria de prestar um vestibular. O próprio processo de avaliação mudado um pouco em função daquela outra moça. Pessoa que falava. Então, você vê que a gente tem que rever, né, a estrutura curricular e pensar modelos mais interdisciplinares capazes de responder essa diversidade de anseios desse grupo tão diverso que frequenta a educação de adultos. E o que a gente observa, né, é que eles são bastante conscientes do movimento de mudança que ocorreu com eles durante a vida. Quando aquela senhora de 60 anos fala, né, eu falava atropelando, eu não tinha pausas, e agora até meu modo de falar mudou, ela sabe exatamente qual foi o efeito da incidência, da intervenção pedagógica que foi feita naquele grupo. Né? Então, isso é um diferencial importante, porque não é apenas você acumular o sujeito de conteúdos, mas fazer com que ele promova a sua autoformação humana, né? Porque é isso que a gente deseja com o processo educativo, né? A formação humana.